sua glória. Enquanto você existir, adora a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A paz a todos vocês. É um privilégio estar aqui convosco. Eu sou a Marta Pinto, este é o Cristão Bem Resolvido. Seja muito bem-vindo por aqui. Nós vamos continuar. Aqui tudo o que se começa termina. Amém? Só que são muitos conteúdos e nem sempre eu consigo estar assim, não consigo ter um dia determinado assim para trazer essa matéria para vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Ministério de Música, amém? Está relacionado também com ministérios. Então, se você tem um outro ministério que não esteja relacionado com música, esse estudo também serve para a sua vida. Porque ele vai te edificar muito, ele vai te ajudar muito a você caminhar numa vida de acordo com a palavra de Deus, amém? Nós estamos a estudar, como eu sempre digo no início das aulas, depois você vai ouvir, tem uma playlist disponível aí, onde você pode aceder a todas as aulas que estão a ser dadas. Estamos a estudar o texto. 1 Crônicas 25 é o texto que está a ser estudado sobre o Ministério de Música e hoje nós vamos falar sobre profetizar. Uau! Este é o tema que nós vamos estar a abordar aqui no canal. A palavra de Deus diz aqui também, nesse texto, diz assim, para profetizar. Amém? A palavra de Deus no texto, escrita em Crônicas, fala que os filhos de Asaf, Emã e Jedutum foram separados para profetizarem.
Não foi toda a equipe, não foi todos aqueles homens. Cada um desempenhava um papel. Uns tocavam com harpas, outros cantavam, outros profetizavam. E hoje nós vamos entender e conhecer um pouco da questão da ética, de como é que Deus quer que nós venhamos a usar essa ferramenta para abençoar outras vidas. Amém? O verdadeiro adorador é aquele que está num púlpito de uma igreja, ele leva a igreja a adorar a Deus. Ele leva a igreja para Deus. Já o profeta ou a profetisa que está ali será usada por Deus para dar um recado, para ser boca de Deus e ser, assim, entregar uma mensagem. E nós vamos falar aqui, porque na verdade todos os demais princípios que nós temos estudado e que continuaremos a estudar servem para criar um ambiente favorável. Quando obedecidos, ok? É necessário isso, para que a manifestação de Deus seja fluenciada, seja uma fluência profética através da música. Amém? Convém lembrar a diferença entre o sacerdote e o profeta. Você que está aí, combate profecias, ou você que está numa igreja, não sabe o que é profecia, e assim sucessivamente, preste atenção a esta aula que é fundamental. Amém? É muito boa essa aula. Ok? Entre sacerdote e profeta, qual é a diferença? O sacerdote é aquele que leva o homem através de sacrifícios à presença de Deus, mas o profeta é o que traz Deus aos homens, é aquele que revela o coração de Deus. Foi aquilo que eu falei aqui. Profeta é aquele que fala por Deus. Presta atenção, isto é muito sério. Profeta é aquele que fala por Deus, é o intérprete da vontade de Deus aos homens. Ok? No grego, a palavra proetes, propetes, é assim que se diz, perdão. Então, no grego, a palavra propetes significa alguém que fala pelo outro. Então, as profecias que nós ouvimos muitas vezes aqui nas plataformas é uma coisa muito complexa. Porque se for a boca de Deus, então estamos o caldo entornado, não é? Se fossem todas verdadeiras. Amém? Para cumprir a sua função profética, não é? Os integrantes do Ministério de Música, neste caso, precisam ter pelo menos 3 características. E nós vamos falar sobre essas características que são fundamentais. Amém? Para nós entendermos o que é que um verdadeiro profeta ou uma profetisa tem de ter para entregar alguma coisa da parte de Deus. Primeira característica, intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Para conhecermos a Deus é fundamental uma intimidade com a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pois ela é quem nos conduz a toda a verdade. Está aqui, deixa eu ver aqui, Jó 16:13. O Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade, porque não faltará por si mesmos, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as verdadeiras coisas, as coisas vindouras. Amém? Volto a repetir. Intimidade com o Espírito Santo. Para conhecermos a Deus é fundamental termos uma intimidade com a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? João 16:13 diz: o Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade, porque não faltará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Amém? Sem comunhão com o Espírito Santo, a coisa fica complicada. Amém? Sem comunhão necessária com o precioso amigo Espírito Santo, nós nunca vamos conhecer a vontade de Deus e jamais podemos falar por Ele, com a sua bênção. Amém? É bom frisar aqui também uma coisa muito importante.
Porque hoje em dia, e já falei isso aqui várias vezes, vemos pessoas que profetizam coisas do seu próprio coração e que o Senhor faz o seguinte alerta. Não deem ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizarem a vós, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Jeremias 23:16, assim está escrito. O Senhor, através de Jeremias, continua fazendo os seguintes questionamentos. Jeremias 23:18, mais à frente diz: quem dentre eles esteve no concílio do Senhor para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Vemos então que quem exerce o ministério profético precisa frequentar o concílio do Senhor para adquirir a sua intimidade e poder representá-lo. Presta atenção, o profeta, ele é representante de Deus, boca de Deus. Ai, a responsabilidade dos falsos profetas. E ser porta-voz divinamente, amém? Ele tem o poder de representá-lo e ser porta-voz divina, não é? Isso é muito importante. A segunda característica é uma sensibilidade espiritual. Isso é um exercício. Tudo isto são exercícios, características que precisam ser exercitadas para desenvolver um ministério sólido. Vimos que o ministério profético vindo da parte de Deus precisa de ter intimidade e frequentar o concílio do Senhor, porém a finalidade dessa comunhão é ouvir, escutar, perceber a palavra de Deus, pois o verdadeiro ministério profético não fala das coisas do seu próprio coração, mas sim do coração de Deus. E para fazer isso, é vital ter uma audição sensível que permita ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A voz de Deus. Existem alguns até que procuram ter intimidade com Deus, mas infelizmente os seus ouvidos estão atentos a muitas coisas que não vêm do coração de Deus. O ministério de música é necessariamente composto por ovelhas e deve possuir todas as suas características. A palavra nos afirma categoricamente que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Aquele que, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para que este porteiro abra as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João 10:2-3. Não há dúvida que para ouvir a Deus temos de ser ovelhas e não lobos. Amém? Jesus, no Evangelho de João, nos revela uma verdade que precisamos muito considerar, que é a seguinte: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. João 8:43-47. Quando possuímos uma verdadeira intimidade com o Espírito Santo, aprendemos com ele a anunciar o que nós ouvimos. Pois é assim que ele faz, ele anuncia o que ouviu. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não faltará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Tome nota na sua casa. Não seja mais enganado. Glória a Deus. Outra característica muito importante, que essa é o que falta a muita gente, principalmente aos incautos, principalmente a pessoas preguiçosas espiritualmente.
fome da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nem só do pão viverá o homem. Nós precisamos de comer a palavra de Deus. Precisamos de alimentar a nossa vida. Filho do homem, come o que achares com este rolo e vai, fala à casa de Israel, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as suas entranhas deste rolo que te dou, Ezequiel 3:13, aleluia. Sem comer a palavra de Deus, tipificada aqui no rolo, jamais o ministério profético poderá falar à casa de Israel, que é a igreja do Senhor. Toda arrepiada aqui, amados. Presença de Deus. Creio que não existe ministério profético sem comer a palavra de Deus. Comer a palavra significa alimentar-se dela constantemente. A palavra de Deus é o alimento fundamental para o fortalecimento do homem interior. Uma verdade bem enfatizada por nós é que podemos abrir mão dos nossos instrumentos, teclados, bateria, contrabaixo, podemos abrir mão do microfone, mas uma coisa que jamais poderemos abrir mão é da palavra de Deus, pois ela é o que nos sustenta. Deus fala através da sua palavra. Cabe então o ministério comer e comer e comer e comer cada vez mais o alimento necessário que habitará a exercer em plenas condições do seu ministério. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este me ama e também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Querido, sem a obediência não dá. Não vale a pena. Sem a obediência aos mandamentos bíblicos, Deus não se manifesta através da sua vida. É muito difícil. Não sou eu que estou a falar, é a palavra de Deus. Amém? Na carta aos Efésios, Paulo nos afirma que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. A igreja é um corpo. Nós somos os membros do corpo e cada um tem uma função. Está escrito em Efésios 4:11-12. Não havendo santos aperfeiçoados, jamais o corpo de Cristo será edificado. Por isso é de vital importância o conhecimento da palavra de Deus e o consequente fluir profético que é necessário para que o crescimento do corpo realmente ocorra. Querido, estamos a falar aqui de um corpo espiritual. Se a única forma de o alimentar é através da palavra de Deus. Vamos fazer uma comparação do físico com o espiritual. Se você não ingerir as vitaminas que o seu corpo necessita para ele ser um corpo com saúde, saudável, ele não vai conseguir mover os membros, não vai conseguir ter força, não vai conseguir caminhar. Assim é a mesma coisa no mundo espiritual. Se você não entender este princípio, dificilmente o seu ministério irá para a frente. Em nome de Jesus. Essa palavra é fundamental. Ela é muito importante. Eu acho que é dos estudos mais importantes aqui que nós temos estudado aqui. É o ministério profético. Porque a palavra de Deus diz: no final dos tempos, muitos se levantarão como profetas e não são, e enganarão até os escolhidos. Eu estou a dar bases bíblicas, eu estou a ensinar isso para vocês, coisas que eu aprendi lá no passado. Já nem estou a ver os meus esboços, os meus resumos, eu estou a ler até mesmo aqui também através do livro. Aleluia! De que é muito importante entendermos isto, é fundamental, é muito bom este estudo. O Ministério de Música ou qualquer ministério, não é? Cumprir a sua função profética precisa possuir uma dessas características, ter intimidade com o Espírito Santo, ter uma audição espiritual sensível e ter fome de comer a palavra de Deus. Como vimos, profetizar é uma finalidade, um objetivo do Ministério de Música. É através do louvor, é através da música
O Espírito Santo, ele é através da música que isso faz com que exista ali um ministério. Se você for ver, nós vamos falar aqui mais para a frente. Eu vou falar aqui mais para a frente para vocês, para não saltar muito. Amém? Vemos na Bíblia que aquele que cumpre essa finalidade, exercendo o ministério profético, também é chamado de homem de Deus. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá até Betel um homem de Deus. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor. 1 Reis 13, 1, 2. E esta expressão tem duas características importantes. A primeira é que a palavra do homem nos revela o estado de maturidade de uma pessoa. Opa, essa gostei. Deus, como nós, não costuma dar responsabilidade para crianças. Isso aqui é muito bom. Deus não dá responsabilidade, Deus não vai usar um profeta para... E quando eu digo crianças, não são criancinhas, pequenininhas, não. Espirituais, maturidade, aptidão. Deus fala, Ele quer homens aptos, capazes, que cumpram os mandamentos da palavra de Deus para a fim darem fruto, produzirem em nome de Jesus. Entenda o que está a ser dito aqui, que é fundamental. Aleluia! Deus quer e necessita. Aí muitos dizem, mas Deus usa os Jeremias. Não é criança física, é aquilo que está dentro do seu espírito. Quem é você no mundo espiritual? Deus quer e necessita de homens. Sentido genérico da palavra, que cumpram o seu papel. Isso significa que sejam imunes a falhas, que não sejam imunes a falhas, mas sim que ao cometê-las terão condições de se arrepender e corrigir o erro. Ai. Quantas e quantas vezes nós, a começar pela minha vida, nós vamos ser sempre falhos, mas o que destaca aqui para o livramento dessas falhas é o reconhecimento. Estou-me a lembrar aqui da Vitória Fernandes, da pastora Nadir. Oh meu Deus! Aleluia! Reconhecimento, corrigir um erro. No capítulo sobre aptidão, nós vamos abordar lá mais à frente um pouco mais sobre este tema. Amém? Glória a Deus. O aspecto profético dentro do ministério de música é exercido de forma que a igreja receba o ensino e a exortação, estímulo, sem os quais o corpo não será saudável, nem apto para desenvolver, executar todas as suas funções. Exercer o ministério profético, por mais que a música aparente amenize, amém? Amenize, nem sempre é confortável. Vamos dar aqui exemplos. Exemplos é o que não falta na palavra de Deus. Eis que eu não sei falar porque não passo de uma criança, Jeremias 1,6. Deus levantou Jeremias para exercer o ministério profético sobre as nações, sobre os seus reinos, para arrancar, derrubar, destruir, arruinar e também edificar e plantar. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir, arruinar e também edificar e para plantar. Jeremias 1:10, o que proporcionou momentos difíceis da vida de Jeremias. Amém? Apesar das tuas dificuldades que possam aparecer no ministério, você jamais poderá ser omisso em proclamar a verdade de Deus. Omissão no reino de Deus é covardia. Não dá até um golinho aqui no meu café. Omissão no reino de Deus é covardia.
E Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, como está em 2 Timóteo 1:7. E se Ele nos deu esse espírito, agir dessa forma transgride a sua palavra. Jonas não queria profetizar. Temos o exemplo de Jonas. Amém? Ele não queria profetizar. Porém, o mais importante do que a vontade do profeta é a vontade de Deus. É complicado, amados. É complicado. O profeta é o canal de Deus aqui na terra e no meio do qual Deus expressa a sua vontade aos homens e em especial ao seu povo, à sua igreja, ao Israel nos dias de hoje. A música nesse contexto traz um ambiente propício para que haja uma libertação da palavra profética. Seja ela falada ou cantada, atenção, você pode profetizar falando e pode profetizar cantarolando. Já aconteceu isso comigo. É muito bom. A Bíblia registra em 2º livro de Reis a necessidade de Eliseu. Está aqui um exemplo, Eliseu, não é? De um tangedor para profetizar. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. A música, ela tem um efeito no mundo espiritual. Amém? A música é espiritual. A música é espiritual. Presta atenção a isso. Um dia vamos falar sobre música também. Devemos buscar mais e mais ao Senhor para que possamos cumprir a nossa fidelidade. Profetizar. No Ministério de Música, principalmente, a finalidade é profetizar para que a sua vontade e direção sejam reveladas a todos, para que a música que executamos cumpra o seu papel na libertação, no ambiente profético, tão necessário nos dias de hoje. Profecias são necessárias, são coisas, é algo válido para os dias de hoje. Amém? À luz da palavra de Deus. A palavra de Deus deverá ser revelada para que a música no céu traga impacto na vida dos santos, que somos nós. Amém? Santos está relacionado conosco. Amém? Quando a Bíblia fala muito de santos, somos nós. Amém? Chamados para libertar. Queridos, você foi chamado para libertar. Vemos também nas Escrituras um episódio muito conhecido e cheio de ensinamentos. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. E então Saul sentia o alívio e se achava melhor. E o espírito do maligno saía dele. 1 Samuel 16:2. Podemos observar neste exemplo, amém? Que não havia palavras, nem canto, somente a música. A música que era ministrada através da vida de Davi, um homem obediente, segundo o coração de Deus. Olha o exemplo. Não vou dizer, atenção, Davi pecou muito, mas ele reconheceu o pecado. Está aqui um ensinamento tremendo para a nossa vida. Observamos então que não havia palavras nem canto, somente a música que era ministrada, agindo profeticamente, liberando um homem angustiado, libertando um homem angustiado. Creio que os ministérios de música, eu creio mesmo que os ministérios de música precisam de dar a maior liberdade para que isso volte a acontecer com mais frequência. Porque quando isso ocorre, temos a certeza que foi Deus quem agiu. Amém? Nós precisamos ter liberdade de quando estamos num púlpito, cantarolar, dizer o que está dentro de nós, trazer à luz o que está dentro de nós através do canto. É muito libertador. Aleluia. Alguns pensam que a unção profética é somente liberada com palavras, mas aqui neste caso vemos claramente que não. Damos graças a Deus
que os músicos do ministério local têm provado a liberdade para profetizar com os seus instrumentos. E às vezes até só no tocar já libera um som profético. Em nome de Jesus, só através, às vezes até do tocar, o som, só que esse som, ele traz uma libertação. Ele é um som profético, é a música do céu que liberta. É a música do céu que liberta. Aleluia. Vitória Fernanda, aquilo que você profetiza não é nada, minha filha. Não se sente nada. Não é de Deus. Está aqui provas. Vamos lá. Glória a Deus. E sempre que há este fluir, muitos milagres acontecem. É por isso que as pessoas são libertas. Cremos assim, já temos algumas experiências de cura, libertação, transformando em muitas vidas, comprovadas por algumas pessoas. Amém? Glória a Deus. Testemunhos tremendos. Um dia ministramos em uma igreja, aqui um testemunho. Um dia, pastor Moisés Malafaia ministrou numa igreja muito preciosa e depois do fluir profético, uma irmã me procurou dizendo que durante aquela ministração os caroços dos seus seios haviam desaparecido. Isto é tremendo! Ninguém tinha orado e soltado alguma palavra sobre cura, mas onde está o Espírito de Deus, aleluia, há liberdade e isso acontece, aleluia. Os dirigentes do louvor precisam ter essa sensibilidade e se aquietar algumas vezes e saber que é Deus quem está agindo. Não se pode pensar que só ocorre alguma coisa quando se fala ou se declara algo. A música, o som do céu, o som profético, esse vai destacar muito na minha e na sua vida. Vai trazer a cura. Sinta a presença de Deus aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nem sempre haverá uma necessidade das tuas palavras. Amém? Podem até faltar, mas o que não pode faltar é a mão de Deus estendida sobre a minha e a sua vida. Porém, uma coisa é fundamental para este fluir na vida dos músicos e é que eles sejam segundo o coração de Deus. Homens que verdadeiramente priorizam o que está no coração de Deus e cumpram a sua vontade. Queridos, sem obediência não dá. Sinto muito te informar. Este texto, este ensinamento foi de extrema importância, porque nós vimos aqui a importância da profecia para os dias de hoje, aleluia, e a maneira como ela é instruída, e o tipo de pessoas que são usadas por Deus para poder, assim, profetizar. Não está na idade, não está no físico, está no espírito. Deus não vai usar um menino na fé, um menininho, espiritualmente, para trazer uma palavra. Pode acontecer em algumas situações. Pode acontecer sim, crianças, mas as crianças têm o que dentro delas? Pureza. Quer ver Deus usar um adulto que não tem maturidade espiritual? Não vai usar. Não vai. Ele até pode dizer que foi usado, mas na verdade eu duvido que tenha sido. Porque aqui nós podemos ver através dos frutos. A música é algo espiritual. A música já existia no céu. Satanás era o líder do ministério de música. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu quero que você entenda nos dias de hoje que a música, ela é um instrumento que Deus usa para a libertação. E eu quero que você tenha convicção que você está aqui hoje e que você verdadeiramente entenda o que é um ministério profético. Qual é a finalidade do ministério na área da música? É profetizar. Deus quer usar a tua boca para declarar, para falar. E às vezes nem são palavras, às vezes é a palavra, aquilo que verdadeiramente vem de dentro
para fora. De dentro para fora. Aquilo que vem de dentro para fora é fundamental para os dias de hoje. Deus abençoe. Eu vou ficar por aqui. Eu espero verdadeiramente que essa aula tenha sido uma bênção na sua vida. Deixem aí nos comentários em nome de Jesus. Aceda à playlist para começar o curso do início. E aqueles que têm acompanhado, nós nos vemos para a semana. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe.